Seja bem-vindo à Revolução. Esse é o capítulo final de uma série onde você aprendeu uma metodologia, um passo a passo, que dezenas de pessoas já utilizaram para aprender a Libras em apenas 4 meses. Foram 3 vídeos de muito conteúdo. Se você ainda não assistiu, assista e aí você vai entender como que essa metodologia foi criada, por que ela funciona. Nós não reinventamos a roda, nós deixamos ela girar. A gente não descobriu o fogo, a gente descobriu como utilizar ele para queimar ainda mais. Utilizamos os processos naturais da aquisição de um idioma. Nesse capítulo final, eu tenho apenas 2 objetivos. Um deles é explicar para você o que é essa revolução que nós estamos mencionando e como é que você pode participar dessa revolução. O segundo objetivo é te mostrar tudo o que você vai receber quando você se inscrever na próxima turma do Libras ao Cubo. Sobre a revolução que eu quero apresentar e explicar para você, ela, assim como a metodologia do Libras ao Cubo, nasceu de maneira natural de uma série de observações e reflexões que eu fiz nesse processo, nesse trajeto. E eu entendi, foi muito importante isso para mim, eu entendi o porquê que durante tantos anos, porque, como eu disse, faz mais de 16 anos que eu estou na língua de sinais, mas foi só em 2020 que eu me foquei, que eu aceitei a missão de propagar o conhecimento da língua de sinais. Por que durante tantos anos eu resisti a isso? Eu não aceitei essa missão. Lembrando, eu sempre convivi com surdos, eu ensinei sinais para muitos surdos e para muitos familiares, mas não era a minha profissão, não era a minha missão. Eu entendi, nas primeiras turmas do Libras ao Cubo, eu entendi qual que estava sendo o meu erro durante o Libras ao Cubo. E ele tinha muito a ver com o que havia feito com que eu resistisse durante todos esses anos. O meu erro foi procurar pessoas que queriam aprender a língua de sinais. Isso não parece fazer sentido nenhum. Como é que um professor de língua de sinais, que ensina a língua de sinais, está me dizendo que o principal erro dele foi procurar pessoas que queriam aprender língua de sinais? Porque no Brasil, a Libras, na minha opinião, ela ainda tem muito do que ser reconhecida. As leis já existem. É muito comum o pessoal falar assim, devia ter uma lei para isso, devia ter uma lei para aquilo. As leis já existem. Mas as ferramentas e realmente conseguir aplicar essas leis, nisso o Brasil ainda está engatinhando. E muitas pessoas, quando elas pensam na língua de sinais, elas ainda têm uma visão muito da parte da caridade da língua de sinais. E não deixa de ser, tá? Existem muitos trabalhos voluntários e muitas ajudas que você pode prestar para o surdo realmente aprendendo língua de sinais. Mas um dos problemas é que as pessoas não conseguem enxergar o real valor disso. Por quê? É muito difícil, eu arriscaria dizer que não tem ninguém que vai chegar para um professor de inglês e vai falar assim para ele, mas seu curso é gratuito? Não tem ninguém que vai chegar para um professor de espanhol e vai falar assim para ele, mas seu curso é gratuito? Ninguém vai perguntar para um professor de japonês se o curso dele é gratuito. Mas me faltam dedos para contar quantas pessoas me perguntam mensalmente se o meu curso é gratuito. Eu não estou falando dessa semana, obviamente essa semana é gratuita, mas um curso de 4 meses para você aprender Libras nesse espaço de tempo. O pessoal perguntar ainda se ele é gratuito, mas eu não estou dizendo que a pessoa faz por mal, mas demonstra a visão que nós ainda temos da Libras no Brasil. É como se fosse, sabe, algo que tipo, não é que é importante, é uma coisa a mais para que eu possa fazer. Eu sempre digo assim, uma das principais perguntas que as pessoas me fazem sobre o meu curso é, mas o seu curso tem certificado? E não tem problema essa pergunta, você tem direito de fazer ela, porque você está fazendo um curso, eu quero saber se tem certificado. Mas o que eu acho interessante é que as pessoas não perguntam assim, mas funciona mesmo? Aqui eu acabei de dar 4 aulas explicando para você como é que funciona, mas a pessoa chega de cara e fala, mas funciona mesmo? Será que é assim? Será que é assado? Ela quer saber se tem certificado e quantas horas vai contar no certificado dela. Ela não é maldosa, mas de novo isso revela o quê? Ela está preocupada com um papel, com um diploma. O que acontece é que a língua de sinais é um idioma expositivo, é desafiador, é muito gratificante, mas tem os seus desafios. Mas a pessoa que ela só está focada em ter um diploma, em colocar algo a mais no currículo, simplesmente não aguenta. Desiste no meio do caminho. Sabe por que eu sei disso? Porque o meu principal compromisso é que você aprenda a língua de sinais, seja com o meu conteúdo gratuito, seja no meu curso. Olha, eu dou aulas gratuitas, eu dou lives gratuitas, e eu digo uma coisa, eu estou registrando aqui, eu vou continuar registrando.
Quando eu ligo essa câmera, a câmera de um celular, a minha webcam, e começo a dar uma aula, não importa para mim se você está me pagando R$ 5.000 ou se você não está me pagando nada. Eu vou dar o meu melhor. Eu sempre vou dar o meu melhor em toda aula que eu fizer. Porque é tão difícil as pessoas que têm o desejo sincero de aprender a língua de sinais, que quando eu encontro essas pessoas, eu vou dar o meu melhor. E como o meu compromisso é com o seu aprendizado, percebi uma coisa. Nem todos os alunos que pagam o meu curso aprendem sinais. Peraí. Porque a gente acabou de ver que a metodologia funciona. Por que tem alunos que não estão aprendendo? Porque eles não acompanham o pessoal. Eu estava vendo um podcast, não lembro se era um podcast ou uma live, mas foi falar de uma coisa muito interessante. Aí eu falei, puxa, eu não sou o único. O professor estava dizendo assim, um dos meus maiores desafios é fazer alguns alunos que pagaram o curso, não vender, pagaram o curso, fazer o curso. Isso às vezes acontece, mas o que é legal? Às vezes acontece de começar uma turma e as pessoas têm momentos diferentes na vida, sabe? Às vezes você não acompanhou todo esse processo, mas você viu o curso, tá, eu quero aprender Libras, aí a pessoa pagou. Mas ela não está totalmente comprometida. Mas quando ela começa a ver o desenvolvimento da turma, de novo, olha a importância da turma. Quando ela vê a formatura, e era a turma dela, e aí ela pensa, puxa, eu não aproveitei bem essa oportunidade. E aí o curso, você vai ver que em 4 meses você consegue aprender, mas você tem a oportunidade de fazer ele em mais tempo, você tem outros recursos. E aí a pessoa, ela volta... E às vezes ela até termina com uma outra turma e assim por diante. Mas isso me fez perceber que o objetivo pelo qual a pessoa começa faz toda a diferença. Uma pessoa que simplesmente quer aprender Libras, mas não entende a beleza, a complexidade, a profundidade de tudo isso, ela não aguenta, ela se deixa vencer pela vergonha, ela se deixa vencer pela preguiça, ela se deixa vencer por uma série de coisas. As pessoas que se importam, elas vencem esses desafios. Mas como é que você pode se importar? Porque eu não estou querendo dizer que as pessoas que não se importam são maldosas e as pessoas que se importam são melhores. Não, são momentos da vida e são coisas que você entende. E sabe o que foi que me fez me importar com a língua de sinais? Os meus amigos surdos. E agora, ao invés de eu ficar falando uma série de coisas para você, eu quero dar a oportunidade de você conhecer 2 dos meus amigos surdos. E eles vão dizer algumas coisas que eu tenho certeza que vão fazer você se importar. Boa noite a todos vocês. O meu nome é Bianca e o meu sinal é assim. E daí tem a Sara, o sinal dela é esse, e ela que vai me traduzir, para me ajudar. Hoje eu vou explicar qual o tema. Sobre como que é uma escola que tem inclusão, com ouvintes e surdos juntos. Como que isso funciona? Então, vou explicar. O surdo, quando ele chega ali na escola, que tem a inclusão, ele começa a andar e ele percebe que a maioria é ouvinte. Então tá todo mundo conversando e falando. Ele vê aquilo, ele se sente sozinho e triste, se sente mal. E o professor também explica falando, mas ele não consegue entender nada. Aí o professor vai escrevendo em português e o surdo vai copiando as letras, mas ele não consegue entender o português, é difícil para ele. Aí quando tem uma prova, ele pensa, como que eu vou fazer? Aí ele se sente ainda pior e mais triste. Mas depois, quando o surdo ele vê um grupo de surdos sinalizando, é como se aquilo brilhasse na direção dele. Ele fica impressionado. Daí ele vai vendo os sinais, fica curioso e se aproxima do grupo. Ele vai vendo cada vez mais sinais e é como se a mente dele abrisse, ele consegue entender tudo claramente. E vai conversando, tem uma comunicação. Aí ele sente a Libras é o meu idioma. E ele fica muito feliz. E depois, quando ele volta para a escola, e todo mundo ali é ouvinte, ele se sente mal, ele encontra um ouvinte que tem aquela barreira na comunicação. Aí ele lembra, bom, lá com o grupo de surdos eu aprendi a Libras. Então ele pergunta para o ouvinte se ele quer aprender também.
e o ouvinte aceita e ele começa ensinando um pouquinho de cada vez. Aí a pessoa, aquela barreira na comunicação, ela deixa de existir e eles conseguem conversar. E ele se sente muito feliz. Mas como é que eu sei explicar sobre isso? Porque isso parece com a minha vida. Antes do primeiro até o 9º ano, na minha escola não tinha intérprete. Então era uma amiga minha, ouvinte, que ficava junto comigo e me ajudava. Mas o português, ele é muito difícil. Às vezes, é difícil me ajudar. Mas aí depois, lá no ensino médio, aí eu consegui ter uma intérprete que sabia Libras. Então ela me ajudava a entender claramente. Mas a Libras, ela é importante por quê? Porque os surdos, eles sofrem muito por causa dessa barreira na comunicação. É muito difícil. E muitos ouvintes, eles pensam que os surdos são inferiores. Mas não é assim. Os surdos, eles sonham, eles querem que surdos e ouvintes possam ser tratados da mesma forma, com amor e empatia um pelo outro. Isso é muito importante. Então, todos vocês que são ouvintes, venham, aprendam e ajudem os surdos. Muito obrigada pela atenção. Começar. Tudo bem? O meu nome é Clodoaldo e esse é o meu sinal. Eu sou surdo e hoje eu vou falar sobre acessibilidade. Lá no passado, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, não sei se você lembra daquelas TV, elas eram bem antigas e eram no preto e no branco. E também elas não tinham legenda, ou não tinham aqueles intérpretes do ladinho. E eu me sentia sozinho com isso. Ou também, na minha família, dentro dela, era bem difícil, porque eu via que eles estavam conversando e eu queria saber o que era, só que não tinha ninguém para traduzir. Então eu acabava me sentindo sozinho, ficava um pouco triste, era difícil. Também, no trabalho, como que eu conseguia? Porque não tinha intérprete, né? Então, quando eu fui, eu chamava o meu responsável, e daí como que eu conseguia aprender? Só mímicas, expressões, e daí eu via ele fazendo, ele cortando a carne, e daí eu conseguia gravar, e daí quando trocava e eu fazia, aí eu aprendia, aí eu conseguia aprender. Ou também, eu tinha um professor que ele ia me ensinando a Libras, né? Me ensinava alguns sinais e a gente conseguia se entender bem. Só que eu tinha também um grupo de amigos que eram surdos e eles eram muito habilidosos na Libras. E de começo eu não conseguia entender muita coisa porque eles eram muito rápidos. Mas aí quando eu ia percebendo, eu fui gravando algumas coisas e eu consegui aprender a Libras e ficar igual eles. Ou também, hoje, as coisas elas são diferentes. Tem coisa, é tudo novo. A TV, por exemplo, é nova, tem legenda. Às vezes nós vemos, tem aqueles intérpretes ali do lado e a gente vê e consegue entender. Fica muito feliz. Ou também, na minha família, minha irmã, ela fez um curso de Libras e hoje ela consegue traduzir as coisas para mim, a gente conversa, se comunica bem. E também, agora nós temos o grupo de alunos. E eu queria agradecer muito a esse grupo, porque eu vi e fiquei muito emocionado com eles. Ficava muito feliz. Muito obrigado ao grupo de alunos. E hoje é muito especial para vocês. Vocês como que passaram, se esforçaram e se formaram. Agora vocês conseguem ajudar os surdos. Às vezes eles vão no banco, no médico, na farmácia, e vocês conseguem ajudar eles, traduzir para eles, e quando eu vejo isso eu gosto muito, fico muito feliz. Muito obrigado. São histórias como essa que dão sentido para todo o meu trabalho. Aqui vocês viram 2 surdos. Deixa eu dizer uma coisa. Você já viu um surdo sinalizando opiniões, pensamentos e histórias como essas? Talvez se você nunca viu, você ainda tem aquela ideia de que os surdos são limitados. Mas olha quanta coisa.
eles compartilharam com vocês? Quantas dificuldades? Quantas barreiras? Essa é a revolução. A revolução das pessoas que se importam e querem realmente ajudar os surdos. E eu não estou separando se você vai fazer o meu curso. Eu espero sinceramente que você faça, porque eu quero te ajudar. Mas mesmo que você não tenha condições de fazer agora, mesmo que você não faça o curso agora, continue se importando. Continue acompanhando. A gente produz muito conteúdo gratuito para que você já possa começar a aprender. O curso do Libras ao Cubo, ele potencializa para que você possa aprender, se desenvolver, tenha o acompanhamento dos alunos, a minha mentoria, mas não é a única maneira. Eu quero primeiro que você se importe, porque quando você se importar, todo o resto vai se encaixar e vai fazer mais sentido. Olha só, quer ver como isso é importante? É muito comum quando a gente começa a conversar sobre as dificuldades que os surdos enfrentam, as pessoas falam assim, mas devia ter uma lei sobre tal coisa, não é? Existe. Devia ter uma lei sobre... Existe. Existe a lei de inclusão, que, na teoria, o surdo ele deveria ter condições igualitárias a atendimento público, a coisas que envolvam a sua saúde, a acesso à informação. O que é o igualitário? Existem surdos que eles perderam a audição, que eles são oralizados e ele consegue ler as legendas que aparecem na televisão. Existem surdos não, que eles só entendem através da língua de sinais. Então o que seria o cumprimento correto da lei? Que o surdo que necessita da Libras tivesse o atendimento em língua de sinais. E a lei já existe, já está escrito. Mas aí a gente tem um outro problema. Quem é que sabe língua de sinais? Você pega um banco, tem, sei lá, 100 pessoas que trabalham no banco, quantas delas sabem língua de sinais? A história que a Bianca contou aqui é uma história que, quando ela contou para mim, cortou meu coração. Porque essa história que ela contou, quem que ajudou ela? Uma criança. E ela conta que ela tinha 9 anos e a menina que ajudou ela, que ela ensinou Libras e que traduziu para ela durante vários anos, até ela chegar no primeiro colegial, era uma criança. Numa escola que tinha todo um corpo docente, um corpo pedagógico, profissionais que o propósito é ensinar. Tinha diretor, tinha coordenador, tinha todo esse pessoal. E eu não estou dizendo que eles não tiveram a ideia. Eu acho que tiveram, eu apostaria. Falando, não, quando chegou a alunação deles, pensaram, mas como é que a gente vai dar suporte para essa aluna? Precisamos... Quem é que sabe Libras? Você não sabe? Você fez um curso, não fez? Você fez? Mas enquanto eles pensavam tudo isso e calculavam tudo isso, quem que ajudou ela? Uma criança. Se uma criança consegue, você consegue. Por que a criança conseguiu? Porque ela não se focou na burocracia. Ela se focou no surdo. Ela se importou e por isso ajudou. Entende porque a revolução é procurar pessoas que se importam? Porque você vai conseguir superar as barreiras. Eu vou te acompanhar, eu vou te ajudar. Todos os meus alunos, os nossos amigos vão ajudar você. E aí a pessoa fala assim, devia ter uma lei. E aí eu digo, a lei já existe. Você é uma pessoa que sabe língua de sinais e que poderia chegar, apresentar a lei e ser um recurso para que essa lei seja cumprida? Eu digo muito para os alunos assim, você não precisa ser um intérprete profissional para ajudar o surdo. Olha só, eu não estou dizendo para você não ser um intérprete profissional. Estou dizendo que você não precisa. Por quê? Porque quando você pensa em ser um intérprete, aí sim você precisa de muitos anos. Muitos anos de estudo, de experiência e de prática. Porque é uma experiência diferente. Você conversando com o surdo, são as suas ideias, a sua compreensão com ele, conversa do dia a dia. Pensa no seguinte, não é todo brasileiro que sabe o português fluentemente que sabe explicar o português. Até pessoas que às vezes dominam 2 idiomas, porque a interpretação exige estratégias e uma certa agilidade mental para isso. E aí a pessoa desanima, porque ela pensa assim, mas eu vou precisar de tantos anos para ser intérprete. O pouco de sinais que você sabe hoje, que eu espero que você continue aprendendo, mas o pouco que você já sabe hoje já pode ajudar o surdo. Aprenda sinais práticos para a sua vida. Quais são os sinais ou as frases que você aprendesse, você ajudaria os surdos aonde você trabalha? Você trabalha numa farmácia, numa padaria, num mercado, num banco, num cartório? O surdo vai em todos os lugares. Aprenda Libras para você utilizar aonde você trabalha, para que você já possa ajudar ele. E isso aconteceu com vários alunos enquanto eles ainda estavam cursando o Libras ao Cubo. Olha só, eu vou compartilhar algumas histórias com você para que não fique simplesmente eu explicando, mas que você veja na prática que isso é verdadeiro. Boa noite, gente. Então, eu sou Heloísa, da turma 4, e recentemente eu compartilhei com o Jorge a minha experiência, que foi logo após o curso, que eu terminei o curso,
eu voltei a estudar para as aulas presenciais e eu estava animada porque na escola onde eu estudo, há algumas alunas surdas. E anos atrás eu não tinha coragem de falar com elas, sempre fui muito envergonhada. Então, assim que eu voltei, eu fui conversar com elas e, para minha felicidade, elas lembravam de mim. E foi muito legal, assim, porque os meus colegas viram eu conversando com elas e eles falaram: Ah, eu vi tu conversando com as mudinhas. E aí eu expliquei que elas eram muito simpáticas, mas que elas não eram mudas, elas tinham voz, elas só eram surdas, né? E eles começaram a me encher de perguntas, pediram para mim fazer perguntas para elas, como, por exemplo, se elas haviam nascido surdas, como é que elas aprendiam a falar, ou então como é que elas aprenderam Libras. E eu comecei a perguntar para elas esse tipo de coisa. E eu fiquei bem feliz porque a escola tem intérprete, mas falo tanto por eles como por mim que ver alguém que tu conhece conversando com uma pessoa surda te deixa desinibido para fazer perguntas, né? Para tirar as curiosidades, ou então até acabar com algum preconceito, né? Que é bem comum às vezes. E então foi muito legal essa experiência para mim. E hoje em dia elas chegam e já conversam comigo, elas mesmas vêm, brincam comigo, elas me ensinam muito, elas me ajudam muito, porque eu expliquei que eu ainda estou aprendendo, estou em fase de aprendizado. Mas essa semana ainda elas vieram conversar comigo e os meus colegas ficam tudo, fala também, fala que eu quero saber o que elas estão falando. E aí pediram para mim explicar para elas que eles tinham tirado notas boas, até coisas simples assim eles querem falar para elas. Então, eu fico muito feliz em ver na prática algo que o Jorge falava no curso, né? Falou hoje, inclusive, que a gente não precisa ser um profissional, né? O pouco que eu sei já facilita essas amigas minhas surdas, hoje amigas, né? A conversar com outras pessoas e fazem outros pensar mais nisso, né? Um colega esses dias falou assim: Nossa, deve ser ruim ser surdo e conversar sempre com a mesma pessoa, né? Porque poucas pessoas sabem Libras, né? E aí eu falei para ele, quando quiser conversar com elas, mesmo que eu sei um pouquinho, elas são muito atenciosas, então elas vão conversar contigo. Quando quiser, pode pedir ajuda, né? Então, sem dúvidas, é muito satisfatório, né? Poder ajudar, mesmo que eu ainda esteja em fase de aprendizado. Muito bem, boa noite a todos. Bom, a minha história com a Ana, que é uma surda que eu conheci aqui no curso em uma das salas de conversação. Como eu trabalho em casa, agora também na pandemia, a gente está sempre em casa, eu ainda não tive a oportunidade de encontrar nenhum surdo pessoalmente. Mas eu conheci a Ana no curso, em uma das salas de conversação. E nesse 1 mês e meio aconteceu da gente ficar na mesma sala 2 vezes. Logo nessa segunda vez, a Ana estava com uma dúvida, porque ela estava com um questionário para responder, que era um documento muito importante, e ela não estava entendendo algumas perguntas. Então, ela perguntou se eu poderia ajudar ela. Claro, na hora eu fiquei apavorada, pensei, será que eu vou conseguir? E pedi para ela me enviar esse documento. Junto com esse documento existia um vídeo de auxílio em Libras, mas mesmo assim ela estava tendo dificuldade em responder algumas perguntas. Perguntas que para a gente eram perguntas simples. Por exemplo, no endereço, lá perguntava qual é o CEP da sua cidade. Então ela me perguntava, o que é CEP? Outra pergunta também que eu nunca imaginaria que um surdo teria dificuldade. Esse questionário perguntava seu nome, você é solteiro, casado, divorciado? Então ela me falou que tinha respondido que era solteira. Porém, as perguntas continuavam, né? Perguntava, você é divorciado? Se sim, quando? E ela ficava em dúvida. Acabei de falar que eu sou solteira, por que está perguntando quando eu divorciei? Então, eu via que era coisas que para a gente é simples, né? Bastava pensar, já marquei que eu sou solteira, então essa pergunta eu desconsidero. Então, era coisas que eu precisava explicar para ela. E eu nunca imaginava que com 1 mês e meio de curso, eu conseguiria fazer isso, porque era uma coisa que eu queria muito, né? Conseguia ajudar um curso, mas eu achava que ia precisar terminar o curso ou encontrar com algum surdo pessoalmente, né?
E logo com 1 mês e meio eu ganhei esse presente, foi conhecer alguns surdos na comunidade e consegui ajudar um deles. E é uma frase que eu aprendi aqui no curso: foca no surdo, que a Libras vem. E foi isso que aconteceu, né? Eu foquei na minha, em tentar ajudar ela, e naturalmente eu consegui explicar o documento para ela. Fiquei muito feliz, muito satisfeita de ver ela feliz. Ela fazia muito sinal de agora está tudo mais claro, agora eu entendo, né? E quando eu vi que eu consegui proporcionar isso para ela, eu também fiquei muito feliz, me deu muito mais motivação para continuar. Boa noite, gente. Então, antes de começar, né, o curso do Jorge, eu já tinha um certo contato assim, com a Libras. Só que nesse curso a gente aprende muito mais coisa, né? Os princípios que o Jorge tem, como Libras, a imagem do pensamento, e não me conta, me mostra, isso tem me ajudado muito. Porque junto com esse curso, estou fazendo um presencial, né? Que o meu professor é surdo. Só que o material que a escola deu para a gente poder aprender, a apostila, não é muito bom. Tem muito português, muita palavra difícil, algumas palavras que nem eu conhecia. E aí ele sempre vem me perguntar, essa palavra aqui, o que que é, né? Não conheço. E aí, quando eu pensei nessas coisas que o Jorge ensinou, de que livra essa imagem do pensamento e não me conte, me mostra, eu consegui ajudar ele. E aí eu consegui ver como que ele ficou feliz de conseguir ter sido ajudado. E eu também lembrei agora há pouco, né? Nem tinha programado contar isso. Essa semana eu fui no mercado, tive que ir no mercado e eu sabia que tinha um surdo que trabalhava lá, né? E aí eu falei, eu preciso encontrar com ele. Mas eu não lembrava qual era o rosto dele. E aí eu ficava olhando para todo lado, procurando ele. Aí uma hora eu vi uma pessoa, eu falei, eu acho que é ele, né? Mas como que eu vou saber se é mesmo? Vou passar vergonha aqui. Aí eu falei, oi, boa tarde. E daí não respondeu, só que falei, mas não dá para ter certeza que tá muito barulho aqui, às vezes pode ser um ouvinte que não escutou. Aí depois eu desisti, não vi mais, fui para a fila, aí eu olhei para o lado e vi a sessão que eu sabia que era a sessão que ele trabalhava, aí eu larguei a fila lá e fui lá chamar ele, né? Daí eu cheguei e falei, oi, boa tarde. Aí não teve resposta, aí eu chamei ele assim e comecei a conversar com ele. Aí ele ficou muito feliz, porque ele trabalha lá, mas nem os funcionários, assim, ninguém liga para ele. Aí ele até perguntou essa pergunta, né, que me chamou a atenção. Ele falou assim, você é surda? Eu falei, não, sou ouvinte, mas eu estou aprendendo Libras, estou fazendo curso. E aí ele ficou muito feliz, assim, de me ter ido lá conversar com ele. E ele até fez essa pergunta, né, você é surda? Porque eu sou ouvinte e não está nem aí para os surdos. Então, isso que queria deixar para vocês. Quando a gente ajuda um surdo, a felicidade não é só dele, não. A gente também se sente muito feliz em poder estar ajudando de alguma forma. Bom, eu sou a Bruna, eu sou da turma 2, e eu vou contar uma experiência que eu tive depois que eu comecei o curso, né? O primeiro contato que eu tive com a Libras foi extremamente traumático, porque eu tentei ajudar uma surda, crente de que saber o alfabeto era suficiente. Só que eu não consegui, e isso me traumatizou muito, a ponto de eu desistir de querer aprender. Aí, quando em 2020 começou a pandemia, um amigo meu ele me falou do curso do Jorge e me incentivou a participar. E como a gente não tinha nada para fazer, eu falei, pode ser interessante, eu vou fazer. E já no começo já me apaixonei muito pelo idioma e eu decidi continuar aprendendo, né? E aí, com 2 meses de curso, eu estava no mercado e eu vi uma cena que me deixou muito chateada e muito triste. Porque a hora que eu entrei no mercado, eu vi um jovem de mais ou menos uns 10 anos, ele estava tentando comprar pão e bolo, e as pessoas em volta estavam rindo dele, tirando sarro. E quando eu me aproximei, eu percebi que ele era surdo. E aí eu perguntei o que ele precisava, ele me explicou. E aquilo me tocou muito, porque eu vi que eu conseguia ajudar ele com 2 meses de curso, e eu vi o quanto falta a empatia das pessoas em simplesmente não tentar entender o que ele queria, né? Porque para nós é algo muito simples, comprar pão e bolo todos os dias. E ele queria algo simples e não conseguiu comprar. Então, isso me tocou muito e me fez querer aprender cada vez mais e a não desistir. Então, fica uma reflexão para todo mundo, né? Será que é tão difícil aprender algo simples para ajudar alguém que precisa naquele momento? Isso. Entendeu? Pequenos passos
pequenos progressos. E é assim que você se desenvolve. Não é você estudando anos e anos e anos e anos e esperando para você poder praticar. Não, vai aprendendo coisas que tem a ver com o seu dia a dia, que você já pode ajudar os surdos em N situações. Porque o surdo, ele está acostumado com os ouvintes. Só que os ouvintes não prestam atenção no surdo. Se ele perceber que você está disposto a ajudar ele, ele vai fazer você entender. Ele desenha, ele faz libras, ele faz mímica, ele faz expressão facial, mas como você é uma pessoa que está prestando atenção nesse momento e você já está aprendendo língua de sinais, vocês vão conseguir se comunicar melhor do que quem não sabe nada. Entende? Pequenos passos, pequenos progressos. É aquela antiga máxima, seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu não estou dizendo simplesmente para ser uma poesia de você colocar na sua frase do Instagram. Não, realmente, se importe e esteja disposto a ajudar. Essa é a revolução que nós estamos fazendo. Isso foi uma coisa que fez com que os alunos, além de ter uma boa metodologia, se empenhassem e conseguissem aprender Libras nesse espaço de tempo. Eu gostaria muito que você participasse conosco dessa revolução. E o segundo objetivo, é o que eu vou explicar para você agora, algumas pessoas estão muito ansiosas para isso, de o que é que você vai levar ao se inscrever no curso do Libras ao Cubo. Como ele funciona, quais são os módulos, quanto custa, como que eu vou fazer, aonde está. Agora é o momento em que você vai ter todas essas respostas. E para isso, eu quero que você veja com seus próprios olhos alguns módulos, os principais módulos do curso do Libras ao Cubo. Uma coisa importante de você entender. Esse curso, ele é desenhado numa estratégia para que você consiga se desenvolver em 4 meses. Mas ele continua sendo aprimorado. Significa que, vez por outra, você vai estar lá no seu curso. De repente você até já concluiu, mas você vai ver aparecendo novos módulos. Por quê? Porque um idioma é um organismo vivo. Porque as experiências culturais mudam. Logo, esse idioma ele pode mudar, terá adaptações, reformulações. Não radical, sabe? Não é que você vai perder tudo que você aprendeu. Não é isso, mas sempre produzir conteúdo para que você continue atualizado. Mas eu já vou explicar para você os módulos padrões que estão lá e que já vão te conduzir nesse processo. Atualmente, nós já temos mais de 200 aulas no curso do Libras ao Cubo e agora eu vou passar para você alguns módulos para você ter uma ideia do que você vai aprender lá. No primeiro módulo, eu faço literalmente uma introdução com você. Uma introdução tanto com o idioma como com a metodologia. Nesse último ano, as pessoas elas viram que realmente dá para você aprender uma coisa online, mas pode ser que ainda não seja algo que você está acostumado. O curso do Libras ao Cubo ele é 100% online, mas eu dou para você algumas orientações, direcionamentos nesse módulo para que o fato de ser um curso online não jogue contra você. Qual o benefício de ser um curso online? Você consegue encaixar na sua rotina, mas também corre o risco de você não encaixar em momento nenhum. Desânimo. Lembra das partes emocionais? Então eu dou para você algumas sugestões para ajudarem você logo de início para que você tenha uma boa caminhada. Além disso, olha algumas coisas que são tratadas logo na introdução com você. Características que facilitam o seu aprendizado da Libras. Entender isso permite com que você utilize essas características, se apoie nelas e o seu aprendizado seja mais acelerado. Você consiga aprender num espaço de tempo mais curto. E ainda no módulo 1, nós temos aulas como, por exemplo, o que fazer em sua primeira conversa em Libras. Olha só, o estímulo já é para você começar sinalizando, mas aí você pensar, mas o que eu falo? Como que eu faço? Como que eu vou reagir? Você já vai aprender isso logo no primeiro módulo. Outra aula que nós temos nesse módulo, perguntas para iniciar um diálogo. Às vezes a pessoa, ela tem vergonha porque ela não sabe o que dizer. Eu já vou te dar recursos para que você possa fazer isso. Você vai aprender também os tipos de sinais que existem na língua de sinais, quais são as categorias e assim por diante. O módulo 2, ele é focado nos principais erros que as pessoas cometem quando elas querem aprender língua de sinais. Lembra que nós falamos na outra aula sobre 4 grandes categorias? Nesse módulo 2 nós vamos destrinchar isso. Alguns erros que nós mencionamos lá para você ter uma ideia das aulas. Confundir sinais com libras. O que é isso? Como assim confundir sinais com libras? Acontece muito e isso atrapalha o desenvolvimento das pessoas. Achar que soletrar é falar em língua de sinais. Tem pessoas que falam assim, eu sei um pouco de libras, eu sei o alfabeto. Por que isso é um erro? E como que isso atrapalha o desenvolvimento das pessoas? Focar o seu aprendizado na gramática. E por que logo no módulo 2 nós trabalhamos esses erros? Porque é mais prejudicial você progredir num caminho errado
do que você simplesmente caminhar no caminho certo. Entender esses erros e evitar eles, lembra das barreiras que nós mencionamos no outro vídeo? Você já retira essas barreiras e você consegue correr e se desenvolver mais livremente. Uma coisa importante, em todos os módulos você vai ter aulas nas quais eu estou falando com você em português, oralmente, principalmente nos primeiros módulos, mas em todos eles existe conteúdo em língua de sinais, conteúdo de apoio para que você já possa praticar. Como, por exemplo, aquele que você viu no vídeo 3, no passo a passo que nós seguimos. Por quê? Porque nós trabalhamos a parte intelectual, mas também trabalhamos a aquisição do idioma. Então, não é nem só teoria e nem só vídeos em língua de sinais. Como se você fosse, por exemplo, para outro país e aí você tem que se virar lá. Não, eu te conduzo das duas maneiras. Conteúdo para que você possa entender intelectualmente e conteúdo em língua de sinais para que você faça a aquisição do idioma em todos os módulos. Em cada módulo, você tem um desafio. São esses desafios que vão ajudar você a medir o seu progresso. Por quê? Porque não é simplesmente lá conteúdo, conteúdo, conteúdo e você vê o que você consegue aprender. Não. Ao final, há sempre uma proposta de desafio para que você coloque em prática o que você já aprendeu até aquele momento e consiga enxergar, ver o seu desenvolvimento. Módulo 3. As perguntas e dúvidas mais frequentes. Isso também já é uma coisa que ajuda você a eliminar aquela barreira que nós mencionamos da falta de conhecimento ou informações fora de contexto, é isso, não é? Esse módulo nós apresentamos quais são as perguntas que as pessoas mais fazem e quais são as respostas. Isso é muito bom, porque vai ajudar você também a saber explicar algumas coisas. Às vezes você ouviu, entendeu, mas como é que explica isso? Se você não sabe a resposta para a pergunta, você vai aprender. Se você já sabe, mas não sabe explicar, lá também você vai aprender. Exemplos de algumas perguntas que estão neste módulo. A Libras é a língua das mímicas? É linguagem de sinais? Pode falar surdo e mudo? Faz diferença se eu fizer sinais com a mão direita ou com a mão esquerda? Dá para aprender Libras mesmo se eu não conheço nenhum surdo pessoalmente? Por que quando o surdo escreve alguma coisa para mim, a ordem fica diferente? Essas são algumas das perguntas que você vai aprender as respostas nesse módulo. Módulo 4. Conceitos fundamentais do idioma. Esse módulo, você vai aprender muitos conceitos e princípios que diferenciam o Libras ao cubo. Por quê? Porque foram esses conceitos que nós identificamos que facilitam o desenvolvimento. Por exemplo, nesse módulo você vai aprender o que significa a ideia de que a Libras é a imagem do pensamento. E essa é uma das ideias e princípios mais fortes para o seu desenvolvimento. Quando você entende isso, muita coisa faz sentido na sua caminhada. Outro princípio importante que é considerado aqui: um sinal não representa uma palavra, representa uma ideia. Você vai aprender a ferramenta, a estratégia do não me conte, me mostre. Sabe quando você vai utilizar isso? Eu quero dizer algo, mas eu não sei o sinal, então eu não sei te contar o sinal. Você vai aprender a como mostrar isso, fazer com que o surdo enxergue e aí ele vai entender e vai ensinar o sinal para você. Outra coisa que nós fazemos muito nesse módulo é mostrar para você que você precisa entender essa natureza visual. Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, qual é o sinal de nascer? Sabe qual seria a resposta? Depende do quê? Porque se a Libras é um idioma visual, a imagem que você vai utilizar para passar essa informação é diferente. Um exemplo prático para você. Se eu for fazer o nascer do sol, se eu for fazer o nascer de um bebê nascendo, então viu como um sinal não representa uma palavra, representa uma ideia, porque a palavra é a mesma, mas como a imagem é diferente, o sinal e a maneira como você vai explicar também. Qual é o sinal de abrir? Depende de abrir o quê? Abrir uma porta? Ou abrir um pacote? Abrir a porta do elevador. Entende? Então são conceitos que a gente explica e depois na sinalização você vê vários exemplos de vídeos onde você pode entender a aplicação, aonde que isso é utilizado. Os vídeos em língua de sinais vão fazer grande diferença no seu desenvolvimento. Módulo 5, aumentando suas referências. Apresentamos a falta de referências como uma das barreiras. E aqui você vai aprender várias. Olha alguns conceitos que você precisa entender. O conceito de equivalência cultural. Sabe quando que a equivalência cultural é importante? Você precisa conseguir explicar o que o surdo está dizendo para você ou, vamos lá, duas situações.
O surdo está dizendo uma coisa em Libras e eu quero passar para o português. Ou eu estou ouvindo alguma coisa e eu quero passar para o surdo. A equivalência cultural é muito importante. Às vezes acontece a situação de que o surdo está sinalizando e a pessoa que está explicando o que ele está falando, ela tem um vocabulário limitado, tanto no português como na Libras. E aí ela faz uma fraseologia, eu vou usar a expressão aqui para você entender, muito pobre. O surdo não está sinalizando assim, está sinalizando com fluência, com profundidade. Mas como quem está fazendo a transição para o outro idioma, está limitando a expressão dele, não está fazendo a equivalência cultural correta. Por quê? Porque as coisas têm pesos e medidas diferentes nos idiomas. Você pode pegar o português mesmo, que a gente fala aqui no Brasil e em Portugal, existem palavras e expressões que nós utilizamos que têm sentidos totalmente diferentes. A equivalência cultural ajusta essa dificuldade. Você vai aprender também numa aula a importância de desenvolver a sua capacidade de interpretar as coisas. E não é o interpretar aqui, de sinalizar. É o interpretar de realmente entender as coisas. Quando você começa a aprender a língua de sinais, você percebe que tem um monte de coisa que você achava que você sabia e entendia, que você não sabe, não entende. E aí você fala, preciso entender melhor isso para realmente conseguir sinalizar. Por quê? Como a Libras é um idioma visual, não dá para você ficar enrolando, porque ou a imagem é clara ou não é clara. É uma habilidade que você precisa desenvolver para sinalizar bem. Outra coisa que você vai aprender nesse módulo são várias expressões em língua de sinais. E isso é muito importante porque as expressões, elas carregam significados próprios que têm influência da cultura e do lugar onde isso acontece. Por exemplo, no Brasil nós temos uma expressão que é mamão com açúcar. A pessoa fala assim, isso daí é mamão com açúcar, que você sabe o que significa, que isso é muito fácil. Em inglês, a expressão equivalente seria um pedaço de bolo. Então, vamos supor, eu sei inglês. Então eu quero dizer que uma coisa é fácil. Aí eu falo em inglês mamão com açúcar. E a pessoa vai olhar e, o que significa isso? Ou a pessoa fala assim para mim, isso é como um pedaço de bolo. Obviamente ela vai falar inglês, né? Mas o significado é isso. Isso é um pedaço de bolo. E aí você fica, pedaço de bolo? Essa expressão significa que algo é fácil. E aí, como às vezes isso não é comum à sua cultura, você fala assim, mas um pedaço de bolo não faz sentido. Mamão com açúcar também não. Ele ganha um sentido cultural de expressão. Exemplo de algumas expressões em língua de sinais. Vida tem. Ou mão de quem? Ou se. Ou esse sinal aqui, que se aplica a variedades. Mas essas expressões aqui, elas podem ser utilizadas em quais contextos? Esse módulo tem vários vídeos em língua de sinais e você enxerga a aplicação de todos esses sinais aqui, dessas expressões, para você entender o que de fato elas significam. Módulo 6, características do idioma. Traduzindo para você, a gramática. Eu acho importante esse módulo, porque eu sempre falo para você não se focar na gramática. Aí a pessoa fica pensando assim, então você não ensina gramática? Sim. Mas aqui, nesse módulo, você já vai ter visto vários vídeos em língua de sinais. E agora nós vamos dar nome àquilo que você já está sinalizando. E aí você vai aprender como são os pronomes na língua de sinais, você vai aprender o tempo verbal, a conjugação dos verbos. Vamos falar sobre o regionalismo na Libras, os parâmetros da Libras, aulas focadas na expressão facial, em classificadores, explicar a localização da língua de sinais e a importância da velocidade nesse idioma. Então, nós explicamos sim, você aprende sim a gramática, mas aprende a gramática de maneira natural. Você sinalizou bastante e agora você consegue ver a aplicação de cada um desses aspectos no módulo 6. No módulo 7, eu vou compartilhar com você várias histórias que aconteceram comigo ou que os meus amigos surdos me relataram para que você entenda, lembra do conhecimento afetivo, sobre a cultura dos surdos, as dificuldades, a maneira como eles convivem com os diversos desafios que nós temos. Essas histórias vão ser tanto faladas, mas também você vai ver elas em língua de sinais. Lembra das referências, sobre você ver as pessoas sinalizando para adquirir essas referências? Aqui você vai ver muitas histórias com todos os recursos dos módulos anteriores, mas agora você vai treinar, pegar referências para poder aplicar na sua própria sinalização, no seu próprio vocabulário. Módulo 8, a importância de cuidar do seu emocional. Lembra que eu comentei que também essa é uma das barreiras e essa é uma coisa que limita, atrapalha muitas pessoas, elas têm muita dificuldade. Então nós temos um módulo que vai tratar, vai pegar na sua mão para te acompanhar. Olha coisas que você vai ver nesse módulo. O seu gráfico de crescimento.
Porque existe um momento em que há uma alteração nesse gráfico, e se você não entender ele pode te abalar muito, você vai aprender isso em uma aula específica. Outra coisa, nós vamos falar sobre traumas e desafios que as pessoas têm que podem atrapalhar elas na língua de sinais. Obviamente, não é algo psicológico, não é nesse nível que nós entramos, mas algumas experiências que atrapalharam outras pessoas e podem atrapalhar você. Vamos falar sobre o que acontece na sua mente, no seu corpo, no seu organismo quando você sente medo e por que isso atrapalha a sua sinalização. E uma parte muito importante, esse vídeo eu compartilho com você diversos cases de dificuldades que os próprios alunos relataram e você vai ver que aquilo que eu mencionei, ninguém é uma ilha, os desafios que você tem, as barreiras, aquilo que você tem que enfrentar, os outros alunos também enfrentaram, mas eles conseguiram. Como eles fizeram isso? Você vai aprender no módulo 8. No módulo 9, você vai aprender sobre a importância de saber gerenciar os seus pensamentos. Mas o que isso tem a ver com a língua de sinais? Tudo. Olha só quanta coisa você já aprendeu, e a gente está falando de um módulo que fala do seu estado emocional e agora sobre os seus pensamentos. Sabe por quê? Porque foram dificuldades que os alunos enfrentaram, então a gente incorporou nos módulos do curso para ajudar você a lidar com isso. E algumas frases, alguns conceitos que nós utilizamos ficaram muito arraigados nos alunos. Eles me ajudaram a criar esse módulo, porque eu perguntei para eles quais eram os pensamentos que mais haviam prejudicado e mais haviam ajudado eles. Nesse módulo você vai aprender princípios como, por exemplo, o desespero ocupa espaço. O tamanho do monstro é o medo quem faz. Você vai aprender estratégias como, por exemplo, foca no surdo que a Libras vem como consequência. Como eu faço ele enxergar? E o mais interessante desse módulo é que você vai ver isso falado e também sinalizado. Você vai ver ideias complexas, metafóricas, transmitidas em língua de sinais. Módulo 10. O poder das histórias. Aqui nesse módulo você vai aprender a como contar boas histórias em Libras. Você vai aprender alguns sinais que são muito utilizados nas narrativas, então são usados como recursos importantes nessas histórias. Vai aprender a como expressar sentimentos. Vai aprender uma técnica do você faz fazendo. E vai aprender o conceito de torne-se o personagem. Então aqui são exemplos dos 10 primeiros módulos do curso do Libras ao Cubo, que, como eu disse, continuamos produzindo conteúdo, continuamos evoluindo esse treinamento. Para você ter uma ideia, já são mais de 200 aulas e de conteúdo adicional já são mais de 130 aulas, mas essas 130 aulas eu vou explicar para você. E uma coisa muito importante, preocupado com o seu desenvolvimento. A melhor estratégia que nós entendemos para que você consiga de fato aproveitar cada módulo é que você vai ter liberado um módulo por semana. E não é para te esconder nada, acabei de dizer para você tudo que tem nesses módulos, você visualizou muitos deles. Mas é que se você recebe tudo de uma vez, existem pessoas que assistem tudo e falam assim, depois eu vou tentar praticar. Nós vimos que na experiência isso não funciona. Você recebe módulo a módulo, semana por semana, toda semana tem um desafio e isso garante que você de fato consiga se desenvolver dentro do tempo, dentro do espaço que nós estamos propondo. E além do curso regular do Libras ao Cubo, tudo isso que eu acabei de apresentar para você, também nessa turma, nessa inscrição que nós vamos abrir agora, você vai receber uma série de bônus para ajudar no seu desenvolvimento e no seu aprendizado. Esses bônus são participar das nossas salas de conversação. Isso faz total diferença no seu desenvolvimento. E não fazia parte, na verdade não faz parte do curso original. Mas uma das coisas que os alunos mais falavam é, eu não tenho com quem praticar, eu não conheço surdo, como é que eu vou aprender a língua de sinais, como é que eu vou saber se de fato está certo o que eu estou fazendo? Então nós temos salas de conversação regulares, onde eu convido os meus amigos surdos. Então é muito comum que os surdos estejam presentes. Tem pessoas que nunca tiveram contato com os surdos e fizeram contato e amizade com os surdos nessa sala de conversação. Os alunos de diversas turmas e os surdos que nós temos amizades participam dessas salas onde você pode praticar a sua sinalização. Então, esse é um bônus que, olha, eu vejo que muitas pessoas, elas colocam como principal barreira, eu não tenho com quem praticar. Você não tem mais esse problema. Segundo, as mentorias ao vivo. E isso realmente é um bônus importante, porque eu não sei por quanto tempo isso de fato vai existir. Mas hoje, além do curso gravado do Libras ao Cubo,
nós temos mentorias semanais para que você possa tirar as suas dúvidas, fazer suas perguntas, para que você possa apresentar os seus desafios. Essas mentorias ao vivo são muito importantes para o seu desenvolvimento. Mas algumas pessoas diziam assim, mas eu queria que o seu curso fosse ao vivo, ou fala assim, mas o curso é gravado, então eu não vou ter acompanhamento. Não, na verdade, nós juntamos o melhor de dois mundos. Sabe por quê? Porque o curso gravado você adequa na sua agenda, na sua necessidade. As aulas, elas têm um conteúdo um pouco mais curto. Por quê? Porque se você quiser lembrar de alguma coisa, você sabe em que aula que está. Mas além disso, nós temos a mentoria para que você possa tirar as suas dúvidas. Essas mentorias são importantes porque estamos sempre atualizando as coisas. Às vezes, em uma mentoria, eu faço referência a uma aula e falo assim, já temos informações mais atualizadas, mais referências. Então, essas mentorias ao vivo são muito importantes e vão ajudar muito no seu desenvolvimento. Terceiro, você vai ter acesso às gravações de todas as aulas e lives que acontecem em todas as outras plataformas. Então, todo o nosso conteúdo que está espalhado nas plataformas estão num bônus especial dentro do curso. E muitas dessas aulas, elas saem do ar dentro de um período. Mas você consegue ter acesso a todas essas aulas a qualquer momento dentro da plataforma do curso do Libras ao Cubo. Acesso à gravação das melhores aulas das turmas anteriores. Lembra várias histórias que eu compartilhei com vocês aqui sobre o desenvolvimento do processo, como que foi isso, como que foi aquilo? Olha, o meu objetivo é que você tenha tanto conteúdo que você não consiga consumir tudo. Mas para as pessoas que são mais hard user, eu quero mais, quero mais, quero mais, só nesse bônus, onde você consegue ver as mentorias e aulas das turmas anteriores, você tem mais de 100 horas de conteúdo. Quinto, acesso a todas as atualizações até o fim de 2022. E o último, e para mim mais especial, você passa a fazer parte da comunidade de alunos do Libras ao Cubo. Atualmente essa comunidade está concentrada num grupo do Telegram. E esse grupo se ajuda muito. É muito comum os alunos colocarem dúvidas, dificuldades que eles têm, apresentar os desafios e os alunos de turmas anteriores vão dando feedback, vão respondendo. Tem muitas perguntas que eu nem preciso responder. Por quê? Porque o aluno das turmas anteriores teve essa dúvida, me perguntou, eu respondi, eles sabem a resposta e essa comunidade é um ecossistema que se apoia muito. Nós multiplicamos para mais de 100 pessoas o seu desenvolvimento. Então, olha, essa comunidade é muito especial. É uma comunidade das pessoas que se importam, que são muito dispostas a ajudar você. As salas de conversação e as mentorias ao vivo é o pessoal da comunidade que comparece em peso e que traz as dúvidas, traz histórias, dificuldades e que ajuda com que esse conteúdo seja muito prático. Essa comunidade, anteriormente, ela era vendida separadamente do curso. Eu não sei se eu vou voltar a fazer isso. Então, atualmente, a única maneira de você entrar nessa comunidade e ter todos esses benefícios é fazendo parte de uma das turmas do Libras ao Cubo. E além disso, olha, se tudo isso que eu expliquei para você ainda te deixou em dúvida, você tem 7 dias incondicionais, onde você pode olhar a plataforma, assistir os vídeos, ver todos esses bônus. Como eu comentei, os módulos, eles são semanais que você recebe, mas os bônus já estão todos lá. As mentorias, você já consegue ver tudo. Se não te brilhar os olhos, por algum motivo você não quiser mais, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta e o reembolso é integral. Agora, a essa altura, você já deve estar perguntando assim, mas quanto que custa tudo isso? Qual que é o investimento? E a verdade é que o preço de um curso de Libras, se você for pesquisar, varia muito. Você vai encontrar no Google cursos gratuitos, que te dão um certificado. E você vai encontrar cursos de até R$ 2.500 para mais. E olha, isso que eu estou te dando como bônus, ou nem existe nesses outros cursos, ou são vendidos como adicionais. Que não tem nenhum problema, são estratégias diferentes de trabalho. Mas a coisa mais importante que você precisa analisar não são quantas aulas tem, quantos módulos, se você gosta do cabelo do professor e assim por diante, é qual é o resultado que isso te entrega. Uma metodologia que hoje você pode estar no zero, ou você pode estar até decepcionado com outros métodos, mas que você seguiu o passo a passo. Daqui a 4 meses, você consegue conversar com o surdo naturalmente e continuar a se desenvolver, tendo todo o aparato de uma comunidade, salas de conversação, mentorias ao vivo. Quanto você acha que eu deveria te cobrar por isso? Mas não vamos para a parte do achar. Quanto custa? Qual é o investimento para você fazer parte da próxima turma do Libras ao Cubo? O valor do investimento para que você possa aprender a língua de sinais com a nossa metodologia é de R$ 1.165,70, que você pode fazer em até 12 vezes de R$ 97
14. Se você diminuir a quantidade de parcelas, os juros que são da financeira, eles caem, ou com o pagamento à vista, o valor é de R$ 997. Mas além de não cobrar de você esses R$ 2.500 e te dar todos esses bônus, te acompanhar em todo esse período, incluir você na comunidade para que você possa ter todo esse incentivo, eu quero fazer ainda mais. Nas próximas 24 horas, você consegue se inscrever na próxima turma do Libras ao Cubo, pagando R$ 697 à vista ou parcelando em 12 vezes de R$ 67,90. Olha, de verdade, eu estou fazendo tudo que eu posso para ajudar você. Nessas 4 aulas, nessa semana que nós tivemos juntos, eu te dei o meu melhor. Mas eu posso te garantir que do outro lado existe esse meu melhor multiplicado por mais de 200 aulas. E eu espero de verdade que nesse período aqui eu tenha conseguido tocar seu coração, te ensinado sobre a língua de sinais, feito com que essa chama se acenda dentro de você e que você se sinta motivado e motivada para aprender a língua de sinais. Eu agradeço muito, de coração, pela confiança, pelo seu tempo. A coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida é o tempo e as pessoas com quem nós vamos passar esse tempo. Você passou comigo. Eu te agradeço muito, de coração, e eu espero sinceramente te encontrar na próxima turma do Libras ao Cubo. Eu comecei a aprender Libras. Por quê? Eu tenho um filho surdo. O sinal dele é esse. Eu comecei a aprender sinais. Fiquei animada. Ensinava o Rian. Mas o Rian aprendia tudo. Não. Eu vi isso e comecei a ficar preocupada. Um dia, eu estava vendo o Instagram. O professor Jorge, ele começou a jogar um monte de perguntas, várias. Vocês, em Libras, aprender, quer? Vocês, Libras, não sabem o quê? Me expliquem. Eu vi e falei, agora eu vou aproveitar e mandei um monte de perguntas. O professor Jorge, ele começou a mandar as respostas. Ele me ajudou, começou a me dar dicas, sugestões. E eu fiquei admirada porque o professor Jorge prestou atenção em mim. E na hora, eu vi que precisava mudar o meu jeito. Eu já sabia, sinal, um monte de sinal eu estava sabendo já. Mas só saber sinal não é bom não. Precisa conhecer o surdo. Conhecer de verdade a cultura deles, o costume, a vida deles. A cabeça, como que ele imagina as coisas, como? Eu decidi na hora o curso começar. E o curso me ajudou muito em várias coisas. Mas a principal, o curso me ajudou a ensinar Libras para o Rian. Por quê? Eu ensinava o Rian e ele não entendia. Não sabia. Ele, sinal, não sabia. Ah, peraí. Esse sinal eu preciso imaginar, fazer uma imagem na minha mente. Agora eu imaginei, depois eu ensino ele. Precisa, amor, respeito. Ensinar só, de qualquer jeito não. Obrigado, professor Jorge. Obrigado por tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem Libras? Vocês não sabem Libras? Libras, aprender, não precisa não. Eu consigo me comunicar com ele do nosso jeito. Eu vejo, entende, sabe?
Eu, no passado, pensava igual. Mas hoje é diferente meu modo de pensar. Eu me comunicar com o surdo, conversar com o surdo, é emocionante. Vocês, por favor, aprendam Libras. Agora, ó, você, Rian, meu filho, por favor, presta atenção na mamãe. Hoje é a formatura, né? É muito especial, mas, pessoalmente, para mim, sua mãe é mais especial ainda. Por quê? Eu aprendi a me comunicar com você, Rian, de verdade. Eu também quero falar com o teu irmão, o Iago. Esse é o sinalzinho dele. A idade, 7 aninhos. Ele sabe Libras. Ele tem amor na Libras, um amor verdadeiro. Ele ajuda o Rian. Ele gosta de conversar com os surdos. Vocês dois são um presente que Jeová me deu. Você, Rian, você vai crescer, meu filho. Vai ter muitos amigos surdos. E eu quero estar junto com você. Também bater um papo, passear. Nós dois, junto, aprendendo Libras, cada vez mais, progredindo sempre. Por quê? Nós vamos encontrar os surdos. Isso é normal para nós, vamos bater o maior papão. Obrigado. É tudo. Obrigado ao professor Jorge, minha família, meus amigos, meus alunos. Eu amo realmente vocês todos. Querem que eles apareçam aí para dar um tchauzinho pro pessoal? Vamos ver a família, vamos conhecer a família dessa história. Então aí estão eles, ó. Dá tchauzinho, Iago. Ó, o Iago fazendo sinais aí já, ó. O Rian. Olha lá, ó. Muito bem, estamos muito felizes em ter vocês aqui. Professor Jorge, obrigada por ensinar Libras às pessoas. Obrigada, Jeová. Abençoe. Eu tava desanimada, né? Pandemia, tudo mais, quarentena, ficar em casa. E eu queria alguma coisa para fazer, né? Que eu lembrei, eu queria aprender Libras. Eu até conversei com uma outra amiga minha que também queria aprender, que ela também chamou os amigos dela que queriam aprender. Criamos um grupo no WhatsApp, todo mundo tá empolgado no começo. E aí, desanimou, total. Ninguém quis mais nada. O grupo literalmente morreu. Literalmente. E eu ainda tentava. Eu pegava uns vídeos na internet de alguns sinais, que depois de um tempo eu percebi que eu não tava aprendendo, porque isso era sinal, e eu ficava tipo, tipo, não tem contexto, era só sinal. Isso aqui é um sinal de não sei o quê. Isso aqui é sinal de não sei o quê. E isso não ficava na minha cabeça. Até que lá no Instagram, daqui do Libras ao Cubo, eu vi lá, em 3 meses você aprende o básico, assim, tudo mais. Então eu fiquei 3 meses, eu nem duvidei, eu disse, bora, na hora, pá. Testei lá, aí a semana gratuita foi maravilhosa, tudo mais, aprendi muita coisa. Mas já, mesmo no início da semana gratuita, eu já queria entrar. Eu já tava doida pra entrar. Como é que eu faço pra me inscrever já na turma oficial? Já quero entrar, tava doida pra entrar. Porque eu queria fazer os 3 meses, porque eu sentia que ia dar certo. E eu já aprendi muita coisa. E a gente não sabe o que a gente tá aprendendo, até tipo, eu tava explicando hoje pra mamãe uma coisa em Libras, que tem nas Libras, assim. E aí, tipo, eu percebi, olha, eu aprendi isso. Aí depois de um tempo eu fui percebendo, eu aprendi um monte de coisa. E isso, menos de 3 meses, eu fiquei chocada, assim, sendo que, tipo, eu tentando estudar só eu lá, nos vídeos do YouTube, nada. Não tinha nada. Então, na próxima oportunidade que eu tiver pra conversar com o surdo, vai ser maravilhoso. Eu vou me sentir radiante. Olha que eu sou muito tímida também. Eu sou muito tímida. Mas, quando eu tiver a oportunidade, assim, eu vou tentar tomar coragem e vou lá conversar, porque eu quero muito, muito mesmo, porque eu acho muito importante. E eu queria ajudar o surdo. Então agora eu preciso continuar me esforçando e treinando. Muito obrigada ao professor Jorge
por me ensinar a importância da empatia. Obrigada à minha família, minha mãe e o meu pai, por me motivarem a continuar o curso. Muito obrigada aos amigos do curso, que me ajudaram e me ensinaram. E você? Agora quer aprender Libras? Você vai gostar muito. E aí, depois de um tempo, eu estava no Instagram e vi a propaganda do curso Jorge, o Libras ao Cubo. E aí foi justamente a propaganda da semana de aulas gratuitas. Eu disse, não, vou me inscrever, né? E aí eu assisti a primeira aula, gostei bastante. Quando eu assisti a segunda, eu fui falar com a minha mãe e eu disse, não, mãe, precisa ser esse. Como a Isabela falou, né? Eu digo, não, eu senti que tinha que ser, que ia dar certo e tal. Eu digo, não, mãe, tem que ser esse, eu vou entrar para o curso. E aí eu entrei, comecei o curso realmente, né? E eu tô amando de verdade, porque assim, você aprende a Libras tão naturalmente que é gostoso de aprender, né? Ajudou muito também com a questão da timidez. Sempre fui muito tímida de verdade. Então, assim, essa questão do nervosismo ajudou bastante. É como o Jorge sempre fala, né? Só vai que não dá nem tempo daquela vozinha chegar na tua cabeça e dizer assim, e se você errar? E se você não conseguir e tudo mais? Essas frases realmente estão entrando pra minha vida, não só no curso, né? Outra frase que me marcou muito foi aquela frase, eu não lembro exatamente, mas é que o Jorge diz assim, são 3 fases. Primeiro você não sabe, depois você não sabe que sabe, depois você percebe que sabe. Eu acho que é alguma coisa assim. Isso me veio muito na mente quando eu estava em uma das aulas, e aí eu tenho 2 irmãos, e o meu irmão do meio, eu sou a mais velha. Meu irmão do meio, ele chegou e fez, Duda, eu posso assistir a aula contigo? Eu digo, chega, senta aqui, tá bom. Ele assistiu a aula, foi justamente uma das aulas que o Jorge estava passando os vídeos de treinamento, né? Aí eu assistindo o vídeo, quando terminou o vídeo, ele olhou pra minha cara assim e fez, ô Duda, o que é que ele tá falando? Eu não entendi nada. Aí eu olhei pra casa de Marcelo Filho e eu comecei a rir, de verdade, foi assim, muito espontâneo, mas não do que ele disse, porque não fazia nem um mês de curso e eu já tava entendendo aquilo que tinha no vídeo, né, de treinamento, e eu olhei assim e digo, não faz nem um mês que eu tava exatamente com o Marcelo Filho. Lembra lá atrás, quando comecei o curso? Eu queria apenas me comunicar com as garotas surdas da minha faculdade. Mas agora eu tenho um novo objetivo, que é ajudar os surdos. O curso acabou, mas nós precisamos continuar aprendendo.